Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a Lei nº 5.197, que dispõe sobre a proteção à fauna. Eu baixei essa lei no dia 24 de maio de 2024 no site do Planalto. Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Parágrafo 1º. Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. Parágrafo 2º. A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça, é necessário consentimento expresso ou tácito dos proprietários nos termos dos artigos 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil. Artigo 2º. É proibido o exercício da caça profissional. Artigo 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. Parágrafo 1º. Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. Parágrafo 2º. Será permitida, mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Parágrafo 3º. O simples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros produtos de animais silvestres nos carregamentos de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea que se iniciem ou transitem pelo país caracterizará de imediato o descumprimento do disposto no caput deste artigo. Artigo 4º. Nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei. Parágrafo 5º, revogado. Artigo 6º. O poder público estimulará: a linha A. A formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao voo, objetivando alcançar o espírito associativista para a prática deste esporte. B. A construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e industriais. Artigo 7º. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre, quando consentidas na forma desta lei, serão considerados ato de caça. Artigo 8º. O órgão público federal competente, no prazo de 120 dias, publicará e atualizará anualmente: a linha A. A relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida, indicando e delimitando as respectivas áreas. B. A época e o número de dias em que o ato acima será permitido. C. A cota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida. Parágrafo 1º. Poderão ser igualmente objeto de utilização, caça, perseguição ou apanha os animais domésticos que, por abandono, se tornem selvagens ou ferais. Artigo 9º. Observado o disposto no artigo 8º e satisfeitas as exigências legais, poderão ser capturados e mantidos em cativeiro espécimes da fauna silvestre. Artigo 10º.
A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre são proibidas. A linha A, com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a caça. B, com armas de bala a menos de 3 km de qualquer via térrea ou rodovia pública. C, com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao lapite Silvilagos brasiliense. D, com armadilhas constituídas de armas de fogo. E, nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas instâncias hidrominerais e climáticas. F, nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como nos terrenos adjacentes, até a distância de 5 km. G, na faixa de 500 metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas. H, nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais. I, nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos. J, fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas. L, à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos. M, do interior de veículos de qualquer espécie. Artigo 11. Os clubes das sociedades amadoristas de caça e de tiro ao voo poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de pesca e só funcionarão validamente após a obtenção da personalidade jurídica na forma da lei civil e o registro no órgão público federal competente. Artigo 12. As entidades a que se refere o artigo anterior deverão requerer licença especial para seus associados transitarem com arma de caça e de esporte para uso em suas sedes durante o período defeso e dentro do perímetro determinado. Artigo 13. Para exercício da caça, é obrigatória a licença anual de caráter específico e de âmbito regional, expedida pela autoridade competente. Parágrafo único. A licença para caça com armas de fogo deverá ser acompanhada do porte de arma emitido pela Polícia Civil. Artigo 14. Poderá ser concedida a cientistas pertencentes a instituições científicas oficiais ou oficializadas ou por estas indicadas licença especial para a coleta de material destinado a fins científicos em qualquer época. Parágrafo 1º. Quando se tratar de cientistas estrangeiros devidamente credenciados pelo país de origem, deverá o pedido de licença ser aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por intermédio de instituição científica oficial do país. Parágrafo 2º. As instituições a que se refere esse artigo, para efeito da renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público federal competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. Parágrafo 3º. As licenças referidas nesse artigo não poderão ser utilizadas para fins comerciais ou esportivos. Parágrafo 4º. Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a atribuição de coletar material zoológico para fins científicos serão concedidas licenças permanentes. Artigo 15. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente toda vez que, nos processos em julgamento, houver matéria referente à fauna. Artigo 16. Fica instituído o registro das pessoas físicas ou jurídicas que negociem com animais silvestres e seus produtos. Artigo 17. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata o artigo anterior são obrigadas à apresentação de declaração de estoques e valores sempre que exigida pela autoridade competente. Parágrafo 1. O não cumprimento do disposto nesse artigo, além das penalidades previstas nessa lei, obriga o cancelamento do registro. Artigo 18. É proibida a exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto. Artigo 19.
o transporte interestadual e para o exterior de animais silvestres, lepidópteros e outros insetos e seus produtos depende de guia de trânsito fornecida pela autoridade competente. Parágrafo único. Fica isento desta exigência material consignado a instituições científicas oficiais. Artigo 20. As licenças de caçadores serão concedidas mediante pagamento de uma taxa anual equivalente a 1/10 do salário mínimo mensal. Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente a um salário mínimo mensal e a licença será válida por 30 dias. Artigo 21. O registro de pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o artigo 16 será feito mediante o pagamento de uma taxa equivalente a meio salário mínimo mensal. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de que trata esse artigo pagarão a título de licença uma taxa anual para as diferentes formas de comércio até o limite de um salário mínimo mensal. Artigo 22. O registro de clubes ou sociedades amadoristas de que trata o artigo 11 será concedido mediante pagamento de uma taxa equivalente a meio salário mínimo mensal. Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma de caça e de esporte referidas no artigo 12 estarão sujeitas ao pagamento de uma taxa anual equivalente a 1/20 do salário mínimo mensal. Artigo 23. Far-se-á, com a cobrança da taxa equivalente a 2/10 do salário mínimo mensal, o registro dos criadouros. Artigo 24. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos nesta lei será recolhido ao Banco do Brasil S.A. em conta especial a crédito do Fundo Federal Agropecuário sob o título Recursos da Fauna. Artigo 25. A União fiscalizará diretamente pelo órgão executivo específico do Ministério da Agricultura ou em convênio com os estados e municípios a aplicação das normas desta lei, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especializados não inclui a ação da autoridade policial ou das Forças Armadas por iniciativa própria. Artigo 26. Todos os funcionários no exercício da fiscalização da caça são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas. Artigo 27. Constitui crime punível com penas de reclusão de 2 a 5 anos a violação do disposto nos artigos 2º, 3º, 17 e 18 desta lei. Parágrafo 1º. É considerado crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos a violação do disposto no artigo 1º e seus parágrafos 4º, 8º e suas alíneas A, B e C, 10 e suas alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L e M, e 14 e seu parágrafo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Incorre na pena do caput desse artigo quem provocar pelo uso direto ou indireto de agrotóxicos ou de qualquer outra substância química o perecimento de espécimes da fauna ictiológica existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou mar territorial brasileiro. Parágrafo 3º. Incide na pena prevista no parágrafo 1º desse artigo quem praticar pesca predatória usando instrumento proibido, explosivo, erva ou substância química de qualquer natureza. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Quem de qualquer maneira concorrer para os crimes previstos no caput no parágrafo 1º desse artigo incidirá nas penas a eles combinadas. Parágrafo 6º. Se o autor da infração considerada crime nesta lei por estrangeiro, será expulso do país após o cumprimento da pena que lhe for imposta. Vetado. Devendo a autoridade judiciária ou administrativa remeter ao Ministério da Justiça cópia da decisão combinativa da pena aplicada no prazo de 30 dias do trânsito em julgado de sua decisão.
Artigo 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles contidas. Artigo 29. São circunstâncias que agravam a pena aquelas constantes no Código Penal e da Lei das Contravenções Penais as seguintes. Alínea A. Cometer infração em período defeso à caça ou durante a noite. B. Empregar fraude ou abuso de confiança. C. Aproveitar indevidamente licença de autoridade. D. Incidir a infração sobre animais silvestres e seus produtos oriundos de áreas onde a caça é proibida. Artigo 30. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles alínea A, direto, B, arrendatários, parceiros, poceiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes, compradores ou proprietários das áreas, desde que praticada por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes ou dos superiores hierárquicos. C. Autoridades que, por ação ou omissão, consentirem na prática do ato ilegal ou que cometerem abusos do poder. Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas pelo mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o juiz reunirá os processos na jurisdição em que se firmar a competência. Artigo 31. A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos são animais silvestres e seus produtos, instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com proteção da fauna disciplinada nesta lei. Artigo 32. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante, e intentar a ação penal nos casos de crime ou de contravenções previstas nesta lei ou em outras leis que tenham por objeto os animais silvestres, seus produtos, instrumentos e documentos relacionados com os mesmos, as indicadas no Código de Processo Penal. Artigo 33. A autoridade apreenderá os produtos da caça e ou da pesca, bem como os instrumentos utilizados na infração e se estes, por sua natureza ou volume, não puderem acompanhar o inquérito, serão entregues ao depositário público local, se houver, e, na sua falta, ao que for nomeado pelo juiz. Parágrafo único. Em se tratando de produtos perecíveis, poderão ser os mesmos doados a instituições científicas, penais, hospitais ou casas de caridade mais próximas. Artigo 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis e serão apurados mediante processo sumário, aplicando-se, no que couber, as normas do título 2, capítulo 5 do Código do Processo Penal. Artigo 35. Dentro de 2 anos, a partir da promulgação desta lei, nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos sobre a proteção da fauna, aprovados pelo Conselho Federal de Educação. Parágrafo 1º. Os programas de ensino de nível primário e médio deverão contar pelo menos com 2 aulas anuais sobre a matéria a que se refere o presente artigo. Parágrafo 2º. Igualmente, os programas de rádio e televisão deverão incluir textos e dispositivos aprovados pelo órgão público federal competente no limite mínimo de 5 minutos semanais, distribuídos ou não em diferentes dias. Artigo 36. Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à Fauna, com sede em Brasília, como órgão constitutivo e normativo da política de proteção à fauna do país. Parágrafo único. O Conselho, diretamente subordinado ao Ministério da Agricultura, terá sua composição e atribuições estabelecidas por decreto do Poder Executivo. Artigo 37. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que for julgado necessário a sua execução. Artigo 38.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto-Lei nº 5.894, de 20 de outubro de 1943, e demais disposições em contrário. Brasília, de 3 de janeiro de 1967, Castelo Branco. E assim terminamos a leitura de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo.